Olá, meu nome é Aderson, eu sou professor de matemática e esse é o primeiro vídeo de uma série na qual falaremos sobre o conteúdo de matrizes. Então aqui vamos começar introduzindo o conceito de matriz. Mas antes de ver a definição de matriz, vamos ver aqui um exemplo. Bom, uma área de interesse dentro da matemática é com relação à organização dos dados, para melhor visualização e manipulação. Uma forma muito comum de você organizar os dados é por meio de tabelas, que é basicamente a disposição de números em linhas e colunas, né? As linhas representam as fileiras horizontais e as colunas representam as fileiras verticais. Nesse exemplo aqui temos a tabela que mostra a população rural e urbana no Brasil em milhões de habitantes, nos anos 70, 80, 91, 2000 e 2010. E aqui está dividido em população rural, urbana e o total, né? Somando aqui as duas populações. Só que a tabela não é a única forma em matemática que você dispor números em linhas e colunas. A outra forma é a matriz. A gente pode ver a matriz como se fosse uma tabela mais simplificada. Quando a gente faz uma matriz, a gente está interessado somente nos números. Então aqui, por exemplo, essas matrizes foram obtidas a partir dessa tabela. Então perceba que na matriz a gente não põe o nome das colunas nem o nome das linhas. Também a gente não põe aqueles segmentos de reta, né, que separam as linhas das colunas. A gente se concentra apenas nos números que compõem a tabela. E você pode escrever a matriz dispondo os números em linhas e colunas também, como se fosse uma tabela, só que você delimita, né, você põe aqui ao redor colchetes ou parênteses. Não posso utilizar nenhum outro símbolo, não posso utilizar chaves nem barras verticais, por exemplo. E aqui também você é totalmente livre, tá? Para utilizar parênteses ou colchetes, tanto faz o que você vai utilizar. Então agora vamos ver a definição de matriz. Uma matriz do tipo ou formato M por N, tá? Isso aqui a gente lê assim, M por N, com M e N naturais não nulos. É uma lista com M vezes N elementos dispostos em M linhas e N colunas. Então esse M aqui é o número de linhas e esse N é o número de colunas. Então voltando ao exemplo anterior, então aqui eu tenho uma matriz, né? Qual é o tipo dessa matriz? Sempre para indicar o tipo, né, o formato, primeiro você vai informar quantas linhas tem a matriz. Sempre começa com linhas. Então essa matriz aqui ela tem 3 linhas. Aí por, e depois o segundo número, que no caso aqui é o N na definição, é quantas colunas tem a matriz. Então 1, 2, 3, 4, 5. Então essa matriz aqui é do tipo ou formato 3 por 5. E aqui está multiplicando, ó, M vezes N. Por que tem essa multiplicação? Porque se eu multiplicar o número de linhas pelo número de colunas, eu fizer 3 vezes 5, vai dar justamente quantos elementos tem a matriz. No caso aqui, em cada linha tem 5 números, né? Então 5, 10, 15 números ao todo. E aqui também perceba que esse MN são números naturais não nulos. Tá? Então eu não posso ter uma matriz, por exemplo, com 0 colunas ou 0 linha. Tá? Então o menor número que eu posso ter para o M e para o N, né? O menor é 1. Eu posso ter matriz 1 por 1, né? Seria algo desse tipo. Uma matriz somente com números, uma matriz somente com elemento. Então aqui mais exemplos de matrizes. Essa matriz aqui ela tem uma linha e tem 3 colunas. Então essa matriz é do tipo 1 por 3. A segunda matriz aqui ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então o tipo dessa matriz é 3 por 2. A terceira matriz ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então é a matriz do tipo 2 por 2. E a última matriz aqui, ela tem 3 linhas e 4 colunas. Então o tipo dessa matriz é 3 por 4. Lembre-se sempre que o primeiro número é a linha, o segundo é o número de colunas. Tá? Então é linha por coluna, sempre começa com linha. E aqui perceba também, né, só para fixar, que eu estou usando parênteses ou colchetes. Né? Então, o que você vai usar, tanto faz, tá? Você pode utilizar um ou outro. Veremos agora como representamos a matriz. Essa forma que nós vamos ver agora é a forma que a gente utiliza na maioria dos casos. Então, indicamos a matriz por uma letra maiúscula
Então, vamos utilizar letra maiúsculas para nomear as matrizes e letra minúscula para os elementos, acompanhado de dois índices. O primeiro corresponde à linha e o segundo corresponde à coluna em que o elemento está posicionado. Por exemplo, considere a matriz a seguir. Então, para nomear a matriz, letra maiúscula. Você pode pôr o tipo da matriz aqui do lado, tá? Então, essa matriz é do tipo 3×2, ou ainda, né, você pode escrever assim, né? A matriz A do tipo 3×2. Usar a letra com a qual você vai nomear a matriz, e aqui embaixo você põe o formato da matriz. Então, o elemento 6, esse aqui, está na linha 1 e coluna 1. Então, esse elemento 6 está na primeira linha e está na primeira coluna. A gente conta as linhas de cima para baixo. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha. E as colunas a gente conta da esquerda para a direita. Então, primeira coluna, segunda coluna. Então, esse elemento está na primeira linha, primeira coluna. Então, esse elemento vai ser indicado por A11. Geralmente, tá, a gente utiliza para os elementos a mesma letra que a gente utiliza para nomear a matriz. Se a gente está utilizando para a matriz o A maiúsculo, a gente utiliza A minúsculo. Geralmente é assim, não é sempre que a gente utiliza a mesma letra para os elementos e para a matriz. Tá? Então, ó, esse primeiro número aqui vai indicar a linha em que está o elemento. E o segundo número vai indicar a coluna onde está aquele elemento. Então, esse elemento aqui está na primeira linha, primeira coluna. Então, vamos chamar ele de A11. Então, A11 é igual a 6. O elemento 7, ele está na primeira linha. Então, ele está na primeira linha. E na segunda coluna. Nós vamos representar esse elemento por A12. Primeira linha, segunda coluna. Ou seja, o A12 é igual a 7. E os demais elementos seguem a mesma ideia. Então, agora aqui, ó, A21, então, o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Então, vai ser o menos 4. Então, o A21 é menos 4. O A22 é o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Então, vai ser o 0. O A31 é o elemento que está na terceira linha, primeira coluna. O A31 é 2. E o A32 é o elemento que está na terceira linha, segunda coluna. O A32 é igual a menos 1. Então, como eu falei, geralmente a gente utiliza para nomear os elementos a mesma letra que usamos para nomear a matriz. Só que para a matriz a letra maiúscula, enquanto os elementos a letra minúscula. Só que isso é em geral. Tá? Às vezes tem uma matriz que a gente chama de B. O normal seria chamar os elementos de B1, B12, por exemplo. Mas às vezes tem a matriz B e os elementos não são B1. A gente vai chamar de A11. Tá? Não tem erro. Mas a gente geralmente utiliza a mesma letra. Tá? Agora vamos ver em geral. Né? De modo geral, cada elemento de matriz pode ser representado genericamente por A e J, onde o índice I refere-se à linha e o J à coluna em que o elemento está localizado. Então, voltando aqui no slide anterior, eu posso dizer que todos os elementos dessa matriz aqui, A, são A e J. Se eu colocar aqui I e J, tá, esse elemento aqui representa todos os elementos da matriz. Só que a partir do momento que eu escolho um valor para I e um valor para J, aí isso aqui passa a representar um elemento específico. Então, A e J é um elemento qualquer. Agora, A22, não, A22 é um elemento específico da matriz, que é o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Continuando, uma matriz com M linhas e por N colunas pode ser indicado por A, é a matriz formada pelos A e J, e o tipo da matriz é M por N. Tá? Isso aqui é uma forma muito comum de você escrever genericamente a matriz. A matriz A formada pelos A e J do tipo M por N. Com I e J números naturais, tá o quê? O I ele varia de 1 a M. Por quê? Porque esse I, que é o primeiro número, representa a linha em que o elemento se encontra. Então, como a matriz tem M linhas, esse elemento pode estar situado da primeira até a mésima linha, até a linha de posição M. E o J, que é o segundo número, né, o segundo índice, representa a coluna no qual está situado o elemento.
Então, nesse caso aqui, como a matriz tem n colunas, o J pode ser de 1 até n. Então, vamos ver aqui alguns exemplos dessa notação aqui. Ó. Então, tem a matriz A, formada pelos AIJs, e o tipo da matriz é 2×4. Então, como é que eu represento genericamente uma matriz desse tipo? Então, aqui eu vou pôr A, né, porque ele chamou os elementos de A. Aí, o primeiro elemento é A11, A12, A13 e A14. Então, a matriz aqui seria a primeira linha da matriz, né? Eu parei no 4 porque a matriz tem 4 colunas. A segunda linha é a linha 2. Na segunda linha, eu vou utilizar para o I2. Eu vou variar o J de 1 até 4. Então, aqui seria o A21, o A22, o A23 e o A24. Então, perceba aqui que qualquer elemento, o I só pode ser 1 ou 2. Por quê? Porque a matriz tem 2 linhas. Então, seguindo aqui essa notação, ó, então o I ele vai variar de 1 até quanto? Até 2. De 1 a 2 só tem um dos elementos 1 e 2, né? Então o I só pode ser 1 ou 2. Já o J, que é o segundo índice, o J pode variar em qual intervalo, né? O J pode ir de 1 até 4, porque a matriz tem 4 colunas. Então o J pode ser 1, 2, 3 ou 4. O J pode ser 1, 2, 3 ou 4. Então o I varia entre 1 e 2 e o J varia de 1 a 4. É isso que está dizendo aqui essa notação e essa segunda notação aqui. Ao intervalo em que pode variar o I e o J. Aqui um segundo exemplo tem a matriz B. Então geralmente, como eu falei, né, a gente utiliza letra minúscula, a mesma letra que nomeou a matriz. Dos B e J's, essa matriz aqui é do tipo 3×3. Então, como é que fica a representação genérica dessa matriz? Então, ela vai ter que ter 3 linhas e 3 colunas. Então, os elementos da primeira linha. Então, B1, B12, B13. O elemento está na primeira linha, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Na segunda linha, agora, o I vale 2. Então, B21, segunda linha, primeira coluna, B22, segunda linha, segunda coluna, e B23, segunda linha, terceira coluna. E a última linha vai ser I igual a 3. Então, B31 vai ser o elemento que está na terceira linha, primeira coluna, B32, terceira linha, segunda coluna, e o B33, terceira linha, terceira coluna. Então, ficamos por aqui. Na próxima aula, veremos alguns exercícios.